Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ET Jus. Está começando o 10º episódio da Lei 11.101, que trata sobre a Lei de Falências. E hoje nós vamos dos artigos 75 até o artigo 86. Mas antes de começarmos, não se esqueça de nossa formalidade, se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Capítulo 5 da falência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a: inciso 1. Preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa. Inciso 2. Permitir a liquidação célere das empresas inviáveis, com vistas à realocação eficiente de recursos da economia. E, inciso 3, fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. Parágrafo 1º. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade da economia processual, sem prejuízo do contraditório, da ampla defesa e dos demais princípios previstos na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. A falência é mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial, por meio da liquidação imediata do devedor e da rápida realocação útil de ativos na economia. Artigo 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei, em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade no processo. Artigo 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para moeda em país pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta lei. Artigo 78. Os pedidos de falência estão sujeitos à distribuição obrigatória, respeitada a ordem de apresentação. Parágrafo único. As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência. Artigo 79. Os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância. Artigo 80. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial, quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso. Artigo 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejar. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há menos de 2 anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência. Parágrafo 2º. As sociedades falidas serão representadas na falência por seus administradores e liquidantes, os quais terão os mesmos direitos e, sob as mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido. Artigo 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Prescreverá em 2 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz poderá,
de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus em quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de responsabilização. Artigo 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com observância do artigo 50 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e dos artigos 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, não aplicada a suspensão de que trata o parágrafo 3º do artigo 134 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Seção 2. Da classificação dos créditos. Artigo 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Inciso 1. Os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 salários mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Inciso 2. Os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado. Inciso 3. Os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as multas tributárias. Incisos 4. Revogados. Alíneas A, B, C, D, revogado. Inciso 5. Revogado. Alíneas A, B e C, revogados. Inciso 6. Os créditos quirografários a saber. Alínea A. Aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo. Alínea B. Os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento e, alínea C. Os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 7. As multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias. Inciso 8. Os créditos subordinados a saber. Alínea A. Os previstos em lei ou em contrato. E, alínea B. Os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício, cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado. Inciso 9. Os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no artigo 124 desta lei. Parágrafo 1º. Para os fins do inciso 2 do caput deste artigo, será considerado como valor do bem objeto da garantia real a importância efetivamente arrecadada com sua venda ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem individualmente considerado. Parágrafo 2º. Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade. Parágrafo 3º. As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se as obrigações neles estipuladas se vencerem em virtude da falência. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Para os fins do disposto nesta lei, os créditos cedidos a qualquer título manterão sua natureza e classificação. Parágrafo 6º. Para os fins do disposto nesta lei, os créditos que disponham de privilégio especial ou geral em outras normas integrarão a classe dos créditos quirografários. Artigo 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83 desta lei, na ordem a seguir. Aqueles relativos. Inciso 1. Revogado. Inciso 1A. As quantias referidas nos artigos 150 e 151 desta lei. Inciso 1B. O valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, em conformidade com o disposto na seção 4A do capítulo 3 desta lei. Inciso 1C. Aos créditos em dinheiro objeto de restituição, conforme previsto no artigo 86 desta lei. Inciso 1D. As remunerações devidas ao administrador judicial e aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos aos membros do comitê de credores e aos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidente de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Inciso 1E.
As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 desta lei, ou após a decretação da falência. Inciso 2. As quantias fornecidas à massa falida pelos credores. Inciso 3. As despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição de seu produto e custos do processo de falência. Inciso 4. As custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Inciso 5. Aos tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 83 desta lei. Parágrafo 1º. As despesas referidas no inciso 1A do caput deste artigo serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não afasta a hipótese prevista no artigo 122 desta lei. Seção 3. Do pedido de restituição. Artigo 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. Parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada. Artigo 86. Proceder-se à restituição em dinheiro. Inciso 1. Se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos, no valor atualizado. Inciso 2. Da importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento ou a contrato de câmbio para exportação, na forma do artigo 75, parágrafos 3º e 4º da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente. Inciso 3. Os valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé, na hipótese de revogação e ineficácia do contrato, conforme disposto no artigo 136 desta lei. Inciso 4. As fazendas públicas, relativamente a tributos passíveis de retenção na fonte, de descontos de terceiros ou de subrogação e a valores recebidos pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos. Parágrafo único. Revogado. Galera, esse foi o 10º episódio da Lei 11.101, que trata sobre a lei de falência. Se você chegou até aqui e curtiu nossa jornada dos artigos 75 até o artigo 86, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Abraço. Tchau.